Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite que Eliamar me fez para estar aqui. Não foi possível atender da outra vez, já coincidindo data de agenda, então dessa vez foi possível, venho com alegria, porque dizia o Espírito Miramês que o convite de um superior é irresistível. Então, quando ela nos convida, não tem como resistir. E venho sim com alegria, só se não for possível mesmo por coincidências de datas. E é uma alegria conhecer, a primeira vez que eu venho a Itumbiara. Já passei por aqui para ir a Rio Verde, Jataí, mas não conhecia, né? E parabéns pela estrutura do centro, estrutura muito boa. E vamos conversar um pouquinho. Não é tão pouquinho assim, porque o que eu vi são 2 horas. Então não é tão pouquinho assim, me desculpem. Mas vamos tentar ver se não cansa muito os ouvidos de vocês. Para a gente discorrer um pouco, conversar um pouco sobre a vida em família, a convivência, a vivência, a experiência que nós adquirimos em família e, de certa forma, os desafios da convivência. Porque onde estiver estiverem 2 ou mais pessoas reunidas, aí estará presente a diferença de opinião. E isso é o ponto da convivência. Perceber que nós temos maneiras diferentes de reagir a um mesmo estímulo, a um mesmo fato, que as pessoas não são iguais, embora sejamos semelhantes. Nós somos pessoas, por assim dizer, idiosincráticas, ou seja, cada pessoa reage de maneira diferente, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com o mesmo fato, cada um tem uma maneira de perceber. E a família, ela é um encontro ou reencontro de pessoas, de espíritos, cada um tem a sua missão pessoal, a sua prova pessoal, e nos consorciamos a outras pessoas ou com outras pessoas para desenvolvermos essa nossa prova, por assim dizer, coletiva na família. Então esse é um ponto fundamental. Se nós observarmos a questão 775 do Livro dos Espíritos, nós veremos Kardec perguntando qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E eles responderam: um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. Porque vivendo sozinhos, nós somos egoístas, personalistas, nós pensamos somente em nós mesmos. E quando falamos então em família, na visão dos espíritos, se o relaxamento desses laços pressupõe o aumento do egoísmo, o apertar desses laços então pressupõe o altruísmo, pressupõe o dividir espaços, pressupõe cada um contribuir para o bem coletivo. Quando nos consorciamos em família, fazemos quase que um contrato de cessão. Cada um individualmente cede de si mesmo para que todos ganhem coletivamente. Uma estrutura de família não é um cabo de guerra em que cada um puxa para um lado. Todos convergem para o mesmo propósito. Falam-nos os Espíritos na questão, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente os laços anteriores e refazer os erros do passado. Então, quando falamos em família, nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, para fazer as coisas certas. Essa última parte é que dificulta um pouco, fazer as coisas certas.
mas nós estamos sim na família certa. Faz parte a família das nossas programações encarnatórias ou reencarnatórias, como vemos na questão 258 até a 264 do Livro dos Espíritos, quando se observa que nós escolhemos o gênero de vida material que nós queremos ter. Nós escolhemos os grandes acontecimentos que ocorrerão na nossa existência, que é a questão 259. E a família é um grande acontecimento. A família é o laboratório, que aqui foi muito bem falado pela Cacá, a questão 110 do livro Consolador, que é o instituto do lar que pode educar. Emmanuel diz, a melhor escola para a preparação das almas ainda é a família, dizia ele, ainda é. Então não é um fato corriqueiro nós termos uma família. É um grande acontecimento no curso da nossa existência. Nós não temos como chegar no mundo encarnatório sem uma família, sem os progenitores, sem pai e mãe. Faz parte do nosso processo biológico de desenvolvimento e do próprio processo evolutivo. Estar encarnado, dizem os Espíritos, questão 132 do Livro dos Espíritos, é para o nosso progresso. Dizem eles, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então estar aqui na Terra só tem uma finalidade, progresso. Ninguém está na Terra para sofrer, ninguém está aqui encarnado na Terra para simplesmente estar ou ser punido. Estamos aqui só por um objetivo, crescer. Esse é o único fim objetivado com a encarnação. Porque essa foi a pergunta feita aos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Não é reencarnação. Por que encarnar? Que é a questão 132. E eles disseram, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então nós estamos aqui para o progresso. E encarnar numa família é o nosso, por assim dizer, meio social mais próximo que nós temos. É a questão 774, um comentário que Kardec faz a essa questão, dizendo que os laços sociais se apertam quando se apertam os laços de família. E Deus quis que vivêssemos em família para aprendermos a viver em sociedade. É um comentário que ele faz à questão 774. Então percebemos que viver em família é fundamental. Não interessa se casal com filhos, não interessa os arranjos familiares, se família, por assim dizer, convencional, monoparental, anaparental, não interessa que tipo de família. Não interessa qual arranjo familiar. Interessa que são encontros de espíritos que naquela convivência, naquele grupo, naquele seio familiar, se organizam um com o outro e também sozinhos para o seu crescimento. Então, por isso que o relaxamento dos laços de família, dizem os Espíritos, recrudesce, aumenta o egoísmo. Significa que estar em família, por isso disse, é um ato de cessão. Aprender que nós cedemos individualmente para que dividamos os espaços, cada um com o seu, e formemos um grande espaço, um espaço coletivo, que aí sim chamamos família. Essa é a ideia de família. Esse é o instituto que Emmanuel elegeu como ainda o melhor para a educação das almas atualmente na Terra. E estar em família não é algo que se instala um dedo. Nós temos uma família que nós chamamos família nuclear, que é a família onde nascemos. Mas também temos a família que nós construímos, a partir do momento que nos consorciamos com outra pessoa. Então, formamos uma outra família, comparada à família nuclear, à família derivada, que vai ser nuclear
para os filhos que chegarem depois. Então o processo de família é uma sucessão de famílias. Ora nós somos filhos, pais, irmãos, avós, netos, ou seja, nós exercemos papéis familiares. Como filho, um papel. Como pai, outro papel. Como irmão, outro papel. Exercemos esses papéis. Cada posição ocupada tem o seu porquê de ser assim ocupada. Tem o porquê de eu ser filho dos pais que eu tenho. Tem o porquê de eu ser pai dos filhos que eu tenho. Tem porquê de eu ser irmão dos irmãos e irmãs que eu tenho. Porque nós exercemos na convivência familiar, por assim dizer, o amor, a afetividade, que é isso que nós construímos no laço ou no afeto da própria família. Esses laços de afetuosidade, em cada papel, em cada espaço que nós nos ocuparmos. E a família, ela não vem senão da vontade de duas pessoas em começar uma divisão de vida em comum. O que nós podemos chamar cônjuges. Não interessa se companheiros, se convencionalmente, não interessa. Mas são duas pessoas que se aproximam, se associam dentro de uma ideia que os espíritos chamaram de casamento. Que também não é algo que já se instala imediatamente. Normalmente, a regra que eu chamaria natural, seriam as pessoas se conhecerem, enamorarem-se, casarem-se e terem filhos. Embora a ordem muitas vezes usual, tem filhos, casa, enamora e se der tempo se conhecem. Isso dificulta. Não quer dizer que não dê certo, mas a ordem natural seria outra, seria o inverso. As pessoas se conhecem por quê? Porque são duas pessoas que vêm de famílias diferentes, vêm de culturas diferentes, com hábitos diferentes, e que manterão as suas individualidades, mas terão que se consorciar para uma vida em comum, sem que um transforme o outro, ou uma pessoa transforme a outra. É preciso perceber naquela convivência pré-casamento, essas diferenças, e o objetivo comum da constituição de uma família. Nós temos dois prismas para olharmos a ideia da família. Um prisma, por assim dizer, social, sociológico, e o prisma espiritual. O prisma sociológico é esse que a sociedade estabelece, de namoro, noivado, casamento, instituição chamada casamento. Mas no prisma espiritual nós temos compromissos entre esses que aparentemente se conheceram há pouco, que aparentemente se enamoraram ali há pouco tempo. Nós temos compromissos anteriores ou anteriormente assumidos, ou intencionalmente assumidos antes da encarnação. E ali nos encontramos para esse momento em que vamos dividir entre duas pessoas a responsabilidade de receber outros espíritos. É por isso então que quando perguntou-se aos espíritos, o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? É a questão 695 do Livro dos Espíritos. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrário, melhor dizendo, à lei natural? E eles responderam, é um progresso na marcha da humanidade. Vejam, um progresso na marcha da humanidade. E à frente, a questão 696, é perguntada aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado da abolição do casamento. E eles responderam, um retorno à vida animal. Olha que coisa interessante. O que é um retorno à vida animal? Viver por instintos.
instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. Isso é a vida animal. Os animais se aproximam simplesmente para o aspecto da perpetuação. Mas o casamento não é isso. O casamento é uma decisão consciente de duas pessoas, um progresso na marcha da humanidade. Não é simplesmente juntando duas pessoas para uma vida no mesmo local. É um conjunto, são duas pessoas que se associam, que se consorciam para uma vida em comum. Para uma vida em comum. Não só com aquela perspectiva de perpetuação. Não. O casamento não é somente uma comporta reencarnatória. O casamento, ele é um momento para que o casal, aquelas duas almas, se ajustem uma e outra e se preparem. E se preparem para, aí sim, receber outras. O casamento é aquele momento em que nós vamos aprender a manter a individualidade sem sermos individualistas. Em que cada um respeitará o outro, respeitará o seu momento, a sua característica, mas os dois terão que ter características em comum para justamente formar a estrutura base da família, o casal. Por isso, há aquela fase que antecede, a fase do namoro, do enamoramento, que é aquela fase que todo mundo acha perfeita, que não tem nada errado. Um casal de namorados, eles conseguem desrespeitar uma lei básica da física, que dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eles conseguem. Você olha um casal de namorados, são tão grudados que você fica em dúvida se são dois ou se é um. Você fala, não, são duas pessoas. Não, parece que é uma só. Meio cheinha, mas uma só. Não, são duas. Porque andam grudados. Tão grudados que você separa depois que são dois quando escuta duas vozes. Porque mesmo perto, visualmente, dá a impressão que é um só. São incapazes de andar separados. A conversa de um casal de namorados é uma coisa... Aliás, eles não conversam, eles gungunam. É um gungunar. Não há uma conversa. Eles se entendem só com monossílabos. Presente de namorados, já viram? Ele é pessoalíssimo. É uma gargantilha, é uma camisa, é um par de sapatos, um par de brincos, um relógio. Personalíssimo. Depois se casam de um certo tempo. Você começa a observar e fica em dúvida se são dois ou se é um que estão andando. Aí você percebe que são dois, um anda numa calçada, outro anda na outra. O casal de namorados, você identifica num restaurante, porque eles sentam numa mesa um por um, eles sentam lado a lado. A mesa mal cabe um, sentam os dois. E movimentam só as mãos porque o braço não tem espaço. O casal casado senta-se numa mesa de restaurante, um de frente para o outro. Você começa a observar o presente que um casal casado dá um para o outro. Não é personalíssimo, é coletivista. A esposa diz, comprei um presente para nós dois. Um edredom de casal. O marido fala, mas eu também comprei um micro-ondas. Coletivo. Coletivo. Por que essas coisas acontecem? Por que aquele casal de namorados que gungunava, quando se casa mal conversam? Por quê? Por que com o tempo as coisas parece que vão se esfriando, que vão as pessoas se distanciando? Muitos dizem que é a rotina, que a convivência cria uma rotina. E o que é rotina? O que é uma rotina? Fazer a mesma coisa sempre. Isso é uma rotina. Vocês almoçaram hoje? Almoçaram ontem? Anteontem? Vão almoçar amanhã? Vocês almoçam todo dia? Mas isso é uma rotina danada, como é que vocês aguentam isso?
Todo dia almoçam? Dormiram essa noite? A noite passada? A outra? Essa também? Vão pretender dormir? Mas toda noite vocês dormem? Como é que vocês aguentam? Isso é rotineiro demais. A gente se sente rotina, ou em rotina, dormindo, comendo? Então rotina não pode ser fazer a mesma coisa sempre. Então o que é a rotina? Porque quanto mais próximos, mais frios nós ficamos. Por quê? É tão comum que a gente cruza com uma pessoa na rua e por algum motivo não percebeu a pessoa e ela diz assim: psiu, não vai me cumprimentar não? Você dormiu comigo? Quer dizer, quem dorme junto não se cumprimenta. Olha a lógica. Quer dizer, se dorme junto, o casal, então não se cumprimenta. Não tem que se cumprimentar. Por que quanto mais próximo, mais distante? A rotina? Mas o que é a rotina? Há uma letra de música que eu nunca havia ouvido cantar, porque é dos anos 70, eu nem encarnado era, que dizia assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina nessa música? Nessa letra, onde está a rotina? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina nessa letra? No todo dia? No ela faz tudo sempre igual? No me acorda às 6 horas da manhã? Não. A rotina não está nisso. A rotina está nessa letra no sorriso pontual. O que é um sorriso pontual? Sorriso de hora marcada. Agora é hora de sorrir. Ou seja, o sorriso nunca será pontual. O sorriso, ele só acontecerá quando houver a vontade para sorrir. E quando eu tento criar um sorriso pontual, o que eu estou fazendo? Reduzindo o sentimento a convencionalidades. Isso é rotina. Rotina é quando eu reduzo o sentimento. Quando eu transformo o sentir num puro e simples agir. Vejam. Então por que essas coisas vão acontecendo? Por que esses laços emotivos, emocionais, apaixonados vão se desatando? Porque nós vamos colocando o sentimento dentro de uma convencionalidade. Já casamos mesmo? Não é assim? Quantos dizem dessa forma? Agora já casamos, não precisa de fazer mais nada. Normalmente a gente se casa e vira um colchão amarrado, né? Veja. Por que isso? Por que essa convencionalidade? Por que esse relaxamento das emoções? Então esse é o aspecto do casamento. O casamento não é uma chancela para dizer, agora já juntaram as duas pessoas, não precisam mais as duas pessoas se apaixonarem. Não. Essa união de pessoas, esse casamento, essa marcha ou esse progresso na marcha da humanidade, conforme disseram os Espíritos, faz parte do nosso momento encarnatório. Entendendo o casamento não como uma instituição social, o casamento como união entre duas pessoas, união permanente entre duas pessoas. Porque quando Kardec perguntou, ele faz essa forma vocativa, ele diz, o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres. Ele não estava se referindo a papel passado, o fato das pessoas dividirem uma vida, ou as duas vidas, para formar um conjunto. Essa união entre dois seres, é a pergunta que ele faz. Dois seres. E disseram então que é um progresso. E Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele coloca um capítulo sobre família. Esse livro dele, na verdade, é para estudar o livro de André Luiz nos domínios da mediunidade. E como nos domínios da mediunidade, André Luiz traz um lance de família, Martins Peralva criou um capítulo sobre casamento.
no livro Estudando a Mediunidade. E lá ele nos apresenta a ideia dele, ou ideias dele, 5 tipos de casamento. Ele nos fala do casamento acidental, palavras dele, que é aquele casamento fruto das paixões. O Joãozinho estava programado para se casar com a Mariazinha, só que conheceu a Luluzinha primeiro. E aí casou-se com a Luluzinha e esqueceu o compromisso que tinha com a Mariazinha. E aí assumiu um compromisso encarnatório com a Luluzinha. E ficou, digamos que, diferindo o compromisso com a Mariazinha para outros momentos, para outras encarnações. Então ele diz que são casamentos frutos do livre-arbítrio relativo, o livre-arbítrio de quando estamos aqui na Terra e escolhemos mais pela paixão, pelo visual, pela aquela alegria momentânea que a pessoa causa. Então ele chama isso de casamentos acidentais. Ele chama também casamentos provacionais, o segundo tipo, que são 2 almas devedoras que se acham credoras uma da outra. As 2 devem e as 2 acham que são só credoras. Ele diz que esse é o típico casamento de um mundo de provas e expiações, que é o casamento em que estamos aqui para nos unir para resgates, para reajustamentos. Ele nos fala um terceiro tipo de casamento, que ele chama casamento sacrificial, que uma alma que adiantou-se mais aceita voltar à Terra para se casar com uma outra que não adiantou tanto, mas ela aceita se casar para auxiliar essa alma no crescimento. As mulheres afirmam que esse é o tipo de casamento delas. Todas falam isso. Todas. Todas falam, não sei porquê, como se marido fosse um problema. Mas vejam, sacrificial. Sacrifício é uma palavra que a gente dá um sentido muito errado a ela. A palavra sacrifício, ela vem de 2 palavras latinas, sacrum facere, sacrum mais facere. Sacrum facere significa tornar sagrado, fazer sagrado. Então quando as pessoas dizem eu me sacrifico, não é no sentido de eu me esforço sofridamente, não. Quando eu digo eu me sacrifico, eu estou dizendo eu torno sagrado o que eu estou fazendo. Eu torno relevante o que eu estou fazendo. Sacrificar é tornar sagrado. É aquela alma, então, que se sacrifica para o bem de uma outra que ela ama e que percebe que precisa ser conduzida para que ela possa crescer. Esse é o terceiro tipo. Ele nos fala de um quarto tipo, que é o casamento que ele chamou de afim. 2 almas afins, que não têm compromissos diretamente uma com a outra, mas têm as 2 compromissos com várias outras, e por serem muito equilibradas e afinizadas, aceitam se consorciar para poder receber espíritos outros que precisariam de um pai e mãe altamente harmoniosos, precisaria de progenitores altamente harmoniosos. Então precisava de um equilíbrio. Ele diz, são poucos esses casamentos. Ele apresenta um quinto tipo que ele fala que são raros, os casamentos transcendentais, que são almas que se associaram de tal maneira que têm um equilíbrio tão forte que se unem e adotam a humanidade inteira como família, como filha. Normalmente não têm os seus filhos, mas têm um trabalho em prol da humanidade e que uma e outra precisam estar juntos ou juntas para que esse trabalho aconteça. Nós temos, hoje é dia 23, hoje comemora-se o nascimento de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec, 23 de novembro. Esse casal, Rivail, Amélie e Kardec, adotou a humanidade inteira como filha. E precisavam um do outro. Precisavam essas 2 almas estarem juntas para poder fazer o que fizeram, que nos permitiu estarmos aqui hoje, conversando sobre família, sob as hostes da doutrina espírita. Esse é um casamento transcendental. Então vejamos que são vários tipos, e a maioria de nós estamos no provacional.
O que significa então que é um exercício. E a convivência se transforma numa escola. Uma escola bendita. Se olharmos a questão 919 do Livro dos Espíritos, nós veremos os Espíritos perguntando, que eu falo que é uma pergunta bem abrasileirada, bem ao nosso estilo, porque é uma pergunta que quer o melhor resultado com o menor esforço. É a pergunta 919. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Meio prático quer dizer simples e ao mesmo tempo eficaz, que dê resultado. Em outras palavras, menor esforço, maior resultado. E eles responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E o professor Ney Prieto Pérez, ele nos fala de 3 formas para o autoconhecimento. Uma delas, a que Santo Agostinho muito bem nos colocou na questão 919A, que é pela autoanálise. Outra forma, pelas situações adversas, pelo sofrimento, pela dor. E uma outra forma, nos fala ele, pelo convívio com o semelhante. Ao convivermos uns com os outros, nós temos uma oportunidade de nos conhecer através das reações que nós temos às ações que as pessoas praticam. Quando deixamos de olhar as outras pessoas e olhamos a nós mesmos, nós passamos a perceber mais sobre nós mesmos. Por exemplo, como é que nós somos em casa? Como é que nós somos na rua? Entre estranhos, como é que nós somos? Por favor, com licença, muito obrigado, não há de quê, não seja por isso, me desculpe, não é assim? E em casa? Cala, some, quieta, dá sossego, não aguento mais. Nós somos o de casa ou somos o da rua? Nós somos o de casa, porque em família nós nos mostramos como somos, entre os estranhos como nós queremos que eles nos vejam. Por isso a família é uma escola bendita, a convivência. A convivência é uma escola bendita. E eu posso me conhecer através das minhas reações. Porque eu uso com licença com o estranho e com o familiar eu digo sai. Por quê? Porque ali eu estou me mostrando como eu sou. E na sociedade eu estou mostrando como eu quero que os outros imaginem que eu seja. Vejam. Por isso a convivência, por isso a escola, a oportunidade de nos conhecermos. E esse casal que se casa, cada um com um hábito diferente. O marido só dorme se for na escuridão total. A esposa tem que ter uma penumbra, senão ela não consegue dormir, tem que ter uma luzinha em algum lugar. A esposa só dorme se for com 3 cobertores, o marido mal aguenta um virol. O marido só dorme assistindo televisão, a esposa detesta barulho para dormir. O marido só toma café enfiando o pão na xícara. A esposa faz assim, ó. Vejam, isso precisa ser harmonizado. E eu estou falando das coisas mais simples. É preciso perceber que um vai ter que ceder, o outro também, para que possa harmonizar em si. Então, o marido que só dorme na escuridão total, e a esposa precisa de uma claridade, ele aprende a dormir com um tampão de olhos. A esposa que não aguenta o barulho para dormir, com um tampão de ouvidos, ou o marido se educa e põe a televisão na sala, que é o lugar dela. Quarto é para dormir. Descobrir uma coisa boa para resolver o problema do virol e dos 3 cobertores, um edredom. E o marido continua enfiando pão no café, mas de costa para a esposa, sem que ela veja. Vejam, a harmonização. Agora, e as outras coisas de personalidade? E os gostos pessoais? Porque é preciso isso. Naquela fase que antecede, lá no noivado, a mãe diz para a filha assim, filha do céu, é mãe mineira, né? Toda filha, todo filho é do céu. Filha do céu, você vai se casar com esse rapaz, vocês dois brigam o dia todo.
E a menina diz para a mãe, pode deixar, depois que nós nos casarmos, e usa essa frase, eu mudo ele. E a mãe fala para o rapaz, você vai se casar com essa moça, vocês dois brigam o dia todo. E ele fala, depois que nos casarmos, eu mudo ela. Mudo ele, mudo ela, mudo ele, mudo ela. Eles conseguem, ela fica como ele era, ele fica como ela era, diferente do mesmo jeito. Então é preciso perceber esses momentos a dois, preparando a divisão de espaço, para depois viver em 3, em 4, para a chegada dos filhos. Para a chegada desses espíritos que buscam no consórcio do lar o equilíbrio para a sua própria edificação, para a sua própria evolução, o seu próprio crescimento. Então, primeiro é preciso uma vida conjugal. É preciso perceber que nessa relação, o amor que nós dizemos sentir, ele não pode ser fruto de exigência ou exigências. O amor numa família, nós podemos dizer que nós temos alguns tipos. Nós temos o amor de doação, que é aquele amor cuja natureza é sair e nunca voltar. Que não precisa voltar para poder sair, que é o amor de pai, é o amor de mãe. Nasce o primeiro filho, a mãe e o pai amam. Nasce o segundo, amam. Nasce o terceiro, amam. Nasce o 28º, amam. Do mesmo tanto. Nenhuma mãe, nenhum pai diz assim, olha, você está chegando, seu irmão está chegando agora, deixa eu pegar um pouquinho do amor que eu te dou para passar para ele. Não. Independentemente da quantidade de filhos, o amor de pai, o amor de mãe, ele é na mesma intensidade. Pode não ser demonstrado do mesmo jeito, mas ele tem a mesma intensidade. Por quê? Porque a natureza desse amor é doação. Temos o amor de recepção, que é o amor de filhos. Só recebe. E nunca devolve. Quanto mais é amado, mais quer ser amado. E não devolve. Porque não consegue entender a natureza desse amor que chega. E quando os filhos se tornam pais, por analogia, eles entendem o amor de um pai e de uma mãe. E aí eles querem devolver esses amores. Só que muitas vezes os pais já foram devolvidos. Então a natureza é receber. Temos o amor de concorrência, que não é amor de adversários. Concorrente e adversário são diferentes. Adversário corre na mesma direção e em sentidos opostos. Concorrente corre na mesma direção e no mesmo sentido em caminhos separados. Mas corre na mesma direção e no mesmo sentido. Concorrente, correm juntos. Amor de irmãos. Os irmãos não são adversários. Em regra, são concorrentes. Por que concorrentes? Cada um é filho. E filho gosta de receber amor. Então, cada irmão tem o seu próprio jeito de buscar o amor dos pais. Cada um tem o seu jeito. Cada um corre junto, mas em caminhos separados para o mesmo destino, os pais, para buscar o amor deles. E não são adversários. Amam um ao outro. De maneira tal que um irmão diz assim para um amigo, o meu irmão é muito chato. O amigo fala, é mesmo. E ele fala, por que você está falando que ele é chato? Não, porque você falou. Não, mas ele é meu irmão, não é seu. Eu posso falar que ele é chato, você não, porque eu gosto do meu irmão. São almas que estão ali para receber amor, cada um do seu jeito. Por isso que os pais não amam os filhos do mesmo jeito, amam do mesmo tanto. Porque cada filho tem um jeito de receber o amor. E a ordem do nascimento dos filhos tem a ver com o processo encarnatório, em função dos hábitos sociológicos que nós aplicamos na estrutura do filho mais velho, filho do meio, caçula, filho único, gêmeos. Vejam, não é regra. Mas como que é o filho mais velho? Primeiro, ele é o primeiro. É o único filho que nasceu quando pai e mãe nada sabiam do que era ser pai e mãe.
Uma família de vários filhos, você sabe quem é o mais velho, perguntando assim, quanto tempo você ficou enrolado num cueiro? O mais velho ficou 1 mês. Porque o primeiro filho, há um cuidado todo especial. Se ele pensar em um dia vir a pisar descalço no chão frio, a mãe já fala, você vai ficar doente. Nem pense nisso. O segundo já pisa no chão frio, descalço, a mãe fala, cuidado, você vai ficar doente. O terceiro fica sujinho andando no chão. O quarto ela fala, tem mais um, está por aí. Então vejam, o filho mais velho, ele é o filho da inexperiência. Aquele primeiro filho, ele fica num cueiro, que depois falam que a criança só descobre que tem mão depois de 1 mês. Mas é quando tira o cueiro do filho mais velho. Aí ele fala, nossa, eu tenho mão. Porque os outros já nascem assim com camiseta, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, New York Knicks, aquelas camisetazinhas já, e já ficam. Não existe mais a paganzinha, nada disso, só para o primeiro. E normalmente o filho mais velho, ele é o preposto. O pai ou a mãe vão sair e dizem assim, toma conta dos seus irmãos. Olha filha, você é mais velha, viu? Cuida dos seus irmãozinhos. Veja, ele tem uma característica mais integral na relação com os pais. É aquele que foi dos filhos, o que viveu sozinho mais tempo com os pais. Porque os outros, quando chegaram, ele já estava. Então, veja, há uma relação mais integral. É aquele filho que, se a mãe está recebendo visita na sala, ele chega correndo, a mãe olha com um canto de olho, ele vai embora caladinho. Pode não ser inteligente, mas é dedicado. Se pede para fazer, ele faz, ele tenta. A relação é de mais integridade. O filho do meio, normalmente é o filho da comparação. O que é o filho da comparação? Os pais dizem assim, o seu irmão mais velho, na sua idade, já trabalhava. O seu irmão mais velho, na sua idade, já tinha feito isso. O seu irmão mais velho, e ele olha para o mais velho assim, E qual é a característica do meio? O oposto do mais velho. Porque não se compara os diferentes, só se compara os semelhantes. Então, se o filho mais velho é aquele que entra correndo na sala quando criança, com a mãe recebendo visita, e a mãe olha com um canto de olho e ele se cala e sai, o filho do meio, a mãe olha com um canto do olho e ele fala assim, por que o senhor está me olhando desse jeito? Porque ele tem uma outra forma de chamar a atenção dos pais. Se o mais velho é muito introspectivo, ele já não é tanto. Se o mais velho é um pouco mais calado, ele já é falante. Ele tende a ser diferente, para não comparar. O mais novo, o caçula. Normalmente você identifica o caçula pelo inho. É o único que fica com o inho no nome. Joãozinho, Zezinho, Pedrinho. Aí chama o Pedrinho, chega um homem de 2 metros de altura. E é o Pedrinho. Os outros já perderam o inho, ele não. É aquele filho que não pode ver um colo de mãe vazio. Ele senta com tudo. É um filho que para conversar, para poder ver, ele tem que tocar. É aquele filho que vê com as mãos. Por quê? Porque o mais velho, íntegro. O do meio, todo jeitoso. Aí sobra para o caçula ser mais dengoso. Para ele buscar de outra forma o amor do pai e da mãe. E ele é um filho com paciência. A mãe chega com um presente, um par de tênis, ele olha e fala, vou ganhar um presente. Ela fala assim, isso aqui é para o seu irmão. Fala, mas eu sei, eu vou ganhar o dele. Porque ele vai ganhar um tênis novo e vai passar o dele para mim. Veja. Mas também é esperto. O caçulinha está lá, o irmão mais velho quer sair, vai dar uma passeadazinha, e aí ele fala assim, onde você vai? Eu falo, eu vou sair, eu vou com você. Eu falo, que isso, não te levo de jeito nenhum, você é um pirralho ainda. Aí ele fala assim, mãe, vamos. Ou seja, se você não me levar, eu conto o que eu sei a seu respeito. E ele leva, ocupa o espaço. O filho único, o problema não é ser filho único, o problema é ser filho único de pais únicos. Porque pai de filho único, mãe de filho único é que gera o problema, não o filho único. Porque criam como se ele fosse o único no mundo, quando na verdade ele é único na casa.
os gêmeos. Almas afinizadas, que são tão afinizadas que nascem juntas. No caso do univitelino, a cara um do outro, de tão afinizados. E de certa forma vêm juntos para viverem com as suas individualidades respeitadas, separadas. E aí quando nascem já começa a não separar as individualidades com o nome. Joelson e Jadilson. Veja. Com todo respeito, mas já parece dupla sertaneja. A roupa é igual. Você olha para um e o outro com a mesma roupa, a mesma carinha. Você faz assim para ver se não está tendo turvatura. Eles chegaram para viverem a individualidade separada. E a gente começa a criar como se fosse um só. A educar como se fosse um só. São dois espíritos diferentes, embora muito afinizados. Aí chega na adolescência, começam as brincadeirinhas, o colega fala assim, você é você ou seu irmão? E o que ele mais quer? Distanciar do irmão para não ficar comparando. E a gente não percebe esses aspectos. E aí vai o filho adotado, vai várias outras formações familiares. Ou seja, a posição, o papel familiar de filho tem muito a ver com o propósito reencarnatório. Por isso, aquele nasceu primeiro, o outro nasceu por último. Tem aqueles que nascem e depois de 10 anos nasce o outro, quase que 2 filhos únicos. Tudo isso tem um propósito na programação encarnatória. Por isso ele veio primeiro, aquele espírito, o outro veio no meio, o outro veio depois, porque faz parte do planejamento. Daí entendemos porque são concorrentes. Cada um tem o seu jeito de buscar. O filho mais velho, você abraça, ele te abraça com os braços distendidos. O mais novo, se você não ficar atento, ele te enforca, de tanto que ele te abraça. Tem aquele que você passa a mão na cabeça, ele já faz assim. Tem outro que você passa a mão, ele já balança, acha ótimo. Cada um reage de maneira diferente. Então, por isso, os pais amam de maneira diferente. Muitos dizem, eu não sei o que aconteceu, eu tratei eles, os 4, 5, os 3, todos iguaizinhos. E um ficou diferente. O problema é tratar igual aquilo que é desigual. Os filhos não são iguais, são semelhantes, mas cada um tem a sua personalidade, porque cada um é um espírito apartado do outro. E é preciso perceber isso. Por isso a educação dos filhos, ela é customizada, cada um é de um jeito. Porque cada um vai reagir de uma maneira diferente. Então amamos todos com a mesma intensidade, mas não do mesmo jeito. Porque senão não haverá ressonância. Essa é a estrutura que nós temos em casa. Essa é a estrutura da convivência com os filhos. Convivência entre o casal. E nessa convivência familiar, é preciso que nós desenvolvamos muito claramente essa percepção das diferenças. É preciso que nós exercitemos a desenvolver a compreensão. Não só na família, também fora dela. Porque aquela pessoa que não está disposta a compreender, não consegue conviver. Compreender o outro não significa concordar com o outro. Significa perceber que esse outro tem as razões pelas quais ele age ou não age de uma forma ou outra. É preciso perceber, compreendendo as pessoas, que as pessoas são diferentes. Dizem que um homem estava colocando flores num túmulo de um falecido parente dele, e ele olha ao lado, tinha um chinês colocando um prato de arroz no túmulo do falecido dele. E aí o homem olha para o chinês e fala, você acredita que o seu falecido virá comer o arroz? Ele responde, sim, quando o seu falecido vier cheirar as flores. Cada um tem a sua característica. E se nós tentarmos padronizar, uniformizar, nós desumanizamos a convivência. É preciso respeitar cada um como quer. Não podemos exigir reciprocidade pelo fato de oferecermos alguma coisa. Carlos Drummond de Andrade tem um poemazinho
se não me engano, acho que se chama Ciranda, se não me engano, ele dizia: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Veja, João amava Teresa, que não estava nem aí para o João, porque amava o Raimundo, que por sua vez nem olhava a Teresa, porque ele amava Maria. E a Maria mal lembrava-se do Raimundo, porque ela amava Joaquim. E Joaquim pouco ligava para Maria, porque amava Lili. E Lili não amava ninguém. Como que encerra essa história? Na segunda estrofe diz Carlos Drummond de Andrade: João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim perdeu-se no mundo e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja, como as coisas se arranjam, nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos, não está na nossa programação, e nós ficamos então exigindo isso, que nos leva ao quarto tipo de amor na família, que é o amor de compensação. O que é o amor de compensação? É o amor de cônjuge. A esposa diz assim para o marido: ô meu bem, hoje você não falou que me ama. E ele fala: você também não falou? Fala que eu falo. Me ama, ou me ame, que eu vou amá-lo. É recíproco. Tem que ser compensado. Se eu não me sentir amado, eu também não amo. Veja, amor de compensação. Então nós temos amor de doação, recepção, concorrência, compensação. Isso tudo está na estrutura da família. E é preciso que esses amores aconteçam nessa forma. Não dá para existir amor de compensação da mãe para o filho. Imagina a mãe cobrando do filho o amor que ela deu. Dizendo assim: ô meu filho, você é ingrato, né? Eu te amo tanto e você nada faz por mim. Veja que não é assim que funciona. Porque a mãe não quer saber, só quer saber de amar. E assim vai acontecendo. Então é preciso perceber que o amálgama da família é o amor, é o afeto. Cada um no seu papel familiar. De irmão, de filho, de pai ou mãe. Essa é a estrutura da família. Essa é a escola bendita, a convivência. Essa arte de ceder espaços, desenvolver a compreensão, desenvolver a sensibilidade, que é um segundo ponto na convivência familiar. O que é desenvolver a sensibilidade? É ser sensível a outra pessoa. É perceber que essa outra pessoa, também como eu, gosta de cuidados, de ser vista, de ser percebida. Quantas pessoas dizem assim: eu sou muito verdadeiro. Para mim é o seguinte: verdade tem que ser dita. O que tem que ser dito é na hora. Tá, correto. Seja verdadeiro, mas não seja agressivo na sua verdade. Porque verdade tem três faces. A que eu vejo, a que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das duas outras verdades. Então é preciso perceber que não somos os senhores da razão, que a verdade não é sinônimo de uma autoridade imposta. Como dizia Francis Bacon, a autoridade é a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Quantos casais têm essa dificuldade por falta de sensibilidade? De perceber um ao outro? Está lá a esposa quietinha, pensando na vida, sentada num canto, aí chega o marido, todo educado, sensível, e fala assim: em quem que você está pensando? Não é nem o que você está pensando, que já seria um aviltamento de consciência, querer saber o que o outro pensa. Mas não, esse pensamento tem que ser direcionado: quem? Em quem você está pensando? E a esposa toda esperta diz assim: em você, meu bem. Perguntas absurdas, respostas evasivas. Falta de sensibilidade. De perceber que o fato de estarmos juntos não significa que somos um só. Formamos um, mas não somos um. Cada um continua sendo o que é. É preciso eu respeitar a personalidade alheia. Todo mundo tem que ter o seu momento pessoal, a sua casinha mental, para ficar ali sozinho, pensando por si. O fato de dividir um espaço não significa que vamos acabar com as personalidades.
Temos lá no Gênesis, sim, deixará o homem a sua casa, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a mulher, e os dois formarão uma só carne, mas não uma só consciência. Continuam duas consciências separadas, continuam duas formas de ver o mundo separadas, continuam duas pessoas, mas que têm em comum o mesmo propósito, a família. Mas ninguém deixou de ser o que é, a sensibilidade para perceber a pessoa. E um terceiro ponto, desenvolver o sentimento. Não adianta compreender, ser sensível, se não há o sentimento, a amorosidade. O amor, nós temos o amor eros, temos o amor storge, o amor phileo, o amor ágape. Essas 4 palavras gregas, todas simbolizam amor. Todas são traduzidas como amor, porque nós só temos uma palavra, amor. Só que o amor eros é o que nós chamamos de sensação, é o amor superficial, é o amor do epitélio, eros, da erotização, é o amor do apaixonamento, é aquele amor que de certa forma, me permita a expressão, embobece, é aquele amor que nos deixa assim, com olhar de peixe morto, aquele amor interesseiro. Um rabino dizia, o ser humano é engraçado, ele diz, eu amo peixe, mas mato o peixe para comer. Então ele não ama o peixe, ele ama o sabor que o peixe tem. E aí diz para o outro ser humano, eu amo você, mas na verdade ele não ama a pessoa, ele ama o prazer que aquela pessoa dá a ele. Esse é o amor eros. É aquele amor que Luís de Camões escreveu no seu poema, lá no século XVI. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vejam como Camões descrevia esse amor. É um não querer mais que bem querer, um solitário andando por entre as gentes, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o próprio vencedor, é ter para com quem nos mata a própria lealdade. Como pode o amor causar no corações dos homens amizade, se tão contrário a si é o próprio amor? Qualquer semelhança com a música Monte Castelo não é coincidência, é Ctrl+C, Ctrl+V. Uma maestria que Renato Russo fez, porque ele foi em 2 tipos de amores. Ele foi lá no amor ágape e foi no amor eros, e juntou os 2. Para dizer que quando estamos aqui, nós misturamos os amores todos. Esse é o amor eros, é o amor que, aí sim, permite que aquele casal que desrespeitava a lei da física não se preocupe mais com a lei da física, que separe um do outro. Porque o eros, ele tem durabilidade, ele tem um prazo. A paixão é um verniz que com o tempo desbota, se não tiver um móvel forte para que ela possa cobrir. Esse é o amor eros, é aquele amor que gerou o casamento de olho no olho. Não é bem olho no olho, é aquele amor de atração. O amor storge é o amor de família, é o amor que caminha para a amizade. A amizade, dizia Pitágoras, a amizade é uma igualdade harmoniosa. O que é igualdade harmoniosa? O que é uma harmonia? A harmonia é o conjunto dos desiguais. Vocês já assistiram, ouviram a orquestra tocando? Já perceberam que quando o violinista toca o violino, sai som de violino? Quando o trompetista sopra o trompete, sai som de trompete? O percussionista bate o tambor, sai som de tambor? Até agora eu não vi um percussionista tocar um tambor e sair som de violino. Porque cada instrumento tem o seu próprio som. Mas se tocados ao mesmo tempo num tom só, quem ouve um som só. Isso é harmonia. Cada um dos instrumentos continuou tocando com o seu próprio som, mas num só acorde. Isso é que é a amizade. A amizade não quer transformar ninguém. A amizade não quer, o amigo não quer que o outro fique igual a ele. A amizade quer que cada amigo continue sendo do jeito que é, mas
convivendo com um propósito de estarem bem uns com os outros. Por isso Pitágoras dizer, a amizade é uma igualdade harmoniosa. Cada um continua sendo o que é. Esse é o que forma, isso é o amor, ou esse é o amor que forma a família, a amizade. Como uma letra de música que diz, gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os seus defeitos. Gosto dos seus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Isso é amizade. Gosto de você assim como você é. Esse é o amor storge, que organiza a família. Aquela amizade que o Cristo nos disse, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O amigo não esconde as coisas. A amizade não tem elementos subreptícios. Vós sereis meus amigos, dizia o Cristo, se fizerdes o que vos ensino. A amizade. Esse é o amor storge, que traduzindo é amor, mas amizade. O amor sem amizade, ele é egoísta. O marido viaja, fica uma semana e só depois de 7 dias liga para a esposa. E ela atende o telefone e fala assim, por que você está me ligando somente agora? Ele explica, mas não justifica. E liga para o amigo. E o amigo atende depois de 7 dias e fala assim, que bom que você está me ligando agora. Não há o egoísmo da exigência. O amor storge, a amizade, é a base das relações humanas. O amor ágape é o amor, é o telhado, é o que protege as relações humanas. E um amor ágape não se sustenta senão no amor storge, senão na amizade. A amizade é o alicerce das relações que geram o amor. Temos o amor fíleo, que é o amor da caridade. Por isso a carta de Paulo, ora é traduzida como amor, ora é traduzida como caridade, porque é fíleo que está escrito. Fíleo, daí vem a palavra filantropia. É aquele amor da horizontalidade, em que todos somos semelhantes e uns e outros precisam de todos. E aí, por fim, o amor ágape, que é o amor divino, que é o amor que transcende, que é aquele amor então que coroa quaisquer relações humanas, quaisquer relações entre pessoas. É aquele amor que exprime a transcendência da própria existência. É o amor que, traduzido na expressão de João, o apóstolo, ele escreve, Deus amou o mundo. Esse é o amor ágape. É aquele amor que nunca exige, que nunca cobra, que não precisa ser amado para amar. É o puro sentimento que nós podemos desenvolver. Então, quando fala desenvolver o sentimento, que pensemos bem quais deles estamos desenvolvendo. Se o eros, o storge, o fíleo, o ágape, para que nós tenhamos a sensibilidade e a compreensão devidamente exercidas no seio familiar. E é por isso, então, que a família é o nosso melhor momento, lugar para o nosso próprio crescimento. É por isso que podemos dizer que a família, sem ela, nós não teríamos a personalidade desenvolvida, educada, evoluída. Sem os laços de família, nós não teríamos a amorosidade. E quantos laços são desfeitos? Quanto tempo dura um casamento? Quanto tempo? Para responder isso, nós não temos que olhar os motivos que levaram à separação.
Nós temos que olhar os motivos que levaram à união, ao casamento. Porque quanto tempo dura o casamento? Quanto tempo durar o motivo que levou a casar? Aquele que se casa por paixão, a paixão acabando, acaba o casamento. Há pessoas que se casam por fuga. Há pessoas que se casam por carência. Há pessoas que se casam por interesses financeiros. Esses motivos, quando acabarem, o casamento acaba. E há pessoas que se casam pelo sentimento do amor, que não acaba. Por isso, união permanente entre dois seres, dito por Kardec na pergunta 695. Permanente não por obrigatoriedade, permanente porque foi calçado no sentimento da amorosidade. E a amorosidade não se encerra, não acaba. Por isso é permanente. Então é preciso avaliar bem essa estrutura chamada família. Apertando esses laços, que com o tempo vão afrouxando por interesses vários, mas nós vamos voltando. Qual laço? O afeto, o amor. E aí, chegamos a uma história de um pintor. Esse pintor queria encerrar a sua carreira. Ele queria pintar um quadro que fosse a sua obra-prima. Ele queria pintar um quadro que ele pudesse colocar como título a coisa mais bela do mundo. E ele buscou inspiração para colocar numa tela aquilo que seria a coisa mais bela do mundo. E ele não conseguiu. Então ele saiu de casa, caminhando pela rua para espairecer-se, buscar uma inspiração, e ele se encontra com um poeta. E o poeta observa aquele homem andando ali e percebe que ele está ali preocupado e sensível. Esse poeta chega-se para o pintor e diz: o que está acontecendo? Em que posso ajudá-lo? E o pintor diz: não, eu quero pintar um quadro que seria a minha obra-prima, meu último quadro. Eu quero pintar uma coisa que eu possa chamar de a coisa mais bela do mundo. E eu não consigo entender, imaginar o que é a coisa mais bela do mundo. E o poeta diz: pinte o amor. O amor é uma coisa bela no mundo. O amor é uma das coisas mais belas do mundo. Pinte o amor e você estará pintando a melhor coisa da vida. Ele concordou. Concordou e ficou com uma dúvida. O que colocar numa tela que representasse o amor? E continuou caminhando e encontrou-se com um sacerdote. E esse sacerdote, percebendo a preocupação daquele pintor, também perguntou a ele o que estava acontecendo. E ele contou que queria pintar a coisa mais bela do mundo, se encontrou com o poeta disse que a coisa mais bela do mundo era o amor, e ele não sabia como colocar o amor numa tela. E o sacerdote disse a ele: pinte a fé, porque a fé é a demonstração do amor que se tem a Deus. Pinte a fé e você estará então com a coisa mais bela do mundo. Ele concordou e ficou com duas dúvidas: como materializar o amor, como materializar a fé num quadro. O que ele pintaria que alguém olhasse e viria ali o amor e a fé? E ele continua, e mais à frente ele se encontra com um ex-combatente de guerra. E esse ex-combatente de guerra também percebe a preocupação daquele poeta, daquele pintor, e se aproxima dele e pergunta: o que está acontecendo? E ele conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, e que um poeta pediu que ele pintasse o amor, o sacerdote pediu que ele pintasse a fé, e ele não sabia como materializar essas duas coisas num quadro. E aí então esse ex-combatente diz: pinte a paz. A paz é a coisa mais bela do mundo, porque a paz é a fé em Deus e o amor nos homens. Pinte a paz. Ele concordou e disse: a paz é uma coisa bela, e ficou com 3 problemas. Como pintar o amor, a fé e a paz, colocar num quadro, e quem olhasse o quadro perceberia que era as coisas mais belas do mundo. Ele voltou para casa, e quando ele está chegando em casa, a sua esposa e o seu filho, uma criança pequena, estavam aguardando. E a esposa lhe recebe com um abraço e um beijo, e ele encontra na esposa o amor. O filho, criança, olha para ele e com aquela segurança de filho no pai, ele no olhar da criança, ele percebe a fé. E entram os 3 para casa, e dentro de casa ele encontra a paz. E então ele pinta o quadro, e no dia seguinte mostra às pessoas a coisa mais bela do mundo,
cujo título era Minha Família. A nossa família, por mais difícil que possa transparecer, é a coisa mais bela do mundo. Porque é o que nós temos, as pessoas com as quais convivemos são aquelas de quem precisamos e que precisam de nós. E transformemos a nossa relação em amor, a nossa confiança em fé e a nossa vida familiar em paz. Aí sim, todos poderemos dizer que a coisa mais bela do mundo é a família, a nossa família.